Arquétipo caminho psíquico em busca de expressão e comunicação. Sócrates, assim, portanto, naquele que não sabe, existem, acerca dessas coisas que acontece ele não saber, pensamentos verdadeiros sobre as próprias coisas que não sabe, Meno, com certeza. Sócrates, e agora estes pensamentos se erguem nele, como se de um sonho se tratasse. Platão, Meno, 85c. Introdução. Para nós, psicoanalistas, o fato psicológico é tudo aquilo que podemos contar para resgatar junto ao paciente, suas potências soterradas na inconsciência, na medida em que é o fato psicológico que nos assegura conhecer a realidade psíquica do indivíduo. A realidade psíquica de maneira instintual cria uma série de tensões internas para se expressar. O arquétipo seria uma matriz de pensamento que vem, através do tempo e de civilizações, sendo utilizado pelo coletivo com nenhuma ou pouca alteração e passa a ser um caminho de comunicação entre o indivíduo e o mundo, bem como comunica ao ego seus conflitos, seus desejos e suas potências desconhecidas ao próprio sujeito. Exemplos arquetípicos são o mito do herói, a grande mãe, o velho sábio, o mago, a feiticeira, a fada, os duendes, os gigantes, o homem ideal e a mulher ideal, a bruxa, a criança interior e uma série de ideologias que se repetem ao longo da existência da humanidade, como por exemplo, a busca insana pelo poder. Através da identificação com o arquétipo e posterior desidentificação, o ego, que também é um arquétipo, se empodera tendo ao seu dispor forças que até então, por estarem projetadas no arquétipo e com ele identificadas, não lhe atravessavam. Dessa maneira, o arquétipo passa a ser uma via de acesso à realidade psíquica do indivíduo, bem como de sua possibilidade de se expandir além da atitude neurótica. A pura identificação com o arquétipo, sem que se instale o processo de individuação, o qual consiste em conhecer e se separar do todo para se inserir no contexto social de modo efetivo, proporciona inflação ou deflação egóica. Conhecer os arquétipos de um indivíduo, um grupo ou nação é estabelecer uma comunicação salutar que resultará em fortalecimento através do acesso que se abre às forças instintuais negligenciadas ou soterradas. O imaginário, ou seja, o conjunto das imagens que constitui o capital pensado do Homo sapiens, aparece-nos como o grande denominador fundamental onde se vem encontrar todas as criações do pensamento humano. Gilbert Durand. As estruturas antropológicas do imaginário. O fato psíquico se dá através das percepções e da subjetividade. Os sentidos e a inteligência percebem uma imagem do mundo, na qual o indivíduo passa a viver e a ela corresponder. A totalidade da realidade não é concebível ao indivíduo. No entanto, possuímos quantidades de sinais dessa realidade total, o que nos leva a perceber sensorialmente e intelectualmente que existe mais de realidade do que aquilo que nos foi dado a perceber. Este também passa a ser um fato psíquico, uma realidade psíquica que nos imbui de curiosidade, muitas vezes nos faz aventurarmos por outras camadas psíquicas. Tentar perceber o que está mais além só é conseguido por etapas e pela conjunção de várias linhas de estudo, além de observação, relações e, enfim, da soma de experiências. Conhecer a realidade total é impossível, se não indesejável. Mas conhecer a sua própria realidade psíquica é essencial para ser sujeito e não um mero objeto. Dentre os sinais da realidade mais abrangente que um sujeito não pode conceber, existem os sintomas, delírios, os sonhos, o complexo psíquico autônomo inconsciente, o arquétipo. O arquétipo não pode tornar-se consciente porque sua essência é psicoide. E somente com a técnica aplicada da imaginação ativa que, basicamente, utiliza-se de uma cisão entre o sintoma e o indivíduo é que é possível conhecer o aspecto arquetípico que influencia o ego e que o faz fazer coisas de que o próprio sujeito julgou ser incapaz. A forma do arquétipo é a própria faculdade de pré-formação, que significa a capacidade inata de sempre buscar organizar o mundo como dar nomes às coisas. Por exemplo, as representações arquetípicas advêm desta faculdade de pré-formação, de modo que, estas não são, elas mesmas, verdade, são antes, utilizadas para descrever, compreender e satisfazer o desejo de organizar o mundo. Para exemplificar podemos citar a astrologia, a numerologia, as diversas tipologias,
que todos eles sistemas inventados para que o observador possa organizar o mundo. Assim como os instintos, a faculdade de pré-formação só será comprovada a partir de sua manifestação concreta, e a manifestação do arquétipo é a imagem que o representa. Podemos concluir que os arquétipos são imagens dos instintos, visto que os instintos não são apenas impulsos de dentro para fora, como também participam das representações ou do mundo das formas. Desse modo, os instintos participam nas expressões de ações e reações tanto quanto no modo como formulamos aquilo que imaginamos. Afora que são eles, os instintos, os responsáveis por nossas sensações e afetos. Os instintos levam o Homo sapiens a repetir certas manifestações que podem ser observadas através do tempo entre todos os povos. Essas manifestações que representam a realidade ou mundo das formas são os arquétipos.